Bom dia, meus amigos. Eu sou Manuel Matias Ferreira, mestre e doutor em Ciências da Linguagem. Hoje eu vou falar sobre inteligência artificial. A partir de um debate que eu fiz com um amigo meu, advogado, né? E um debate muito interessante e caloroso, né? Sobre se a inteligência artificial vai dominar todas as esferas de produção humana ou não, se o humano é imprescindível, principalmente na questão do trabalho, né? O discurso, digo eu, da inteligência artificial ele já surge desde a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela começa a produzir máquinas. Máquinas, segundo Marx, é a extensão das ferramentas e a extensão do próprio corpo humano. Então, toda vez que se pensa numa máquina, pensa em alguma coisa que é a extensão tanto do corpo como do cérebro humano. Eu me baseio muito nesse sujeito aqui, apesar das críticas que no próprio meu livro eu falo, né, sobre o que falta em Nicoleles para compreender exatamente a, que a inteligência artificial não vai dominar o homem. O Nicoleles, o Miguel Nicoleles, eu tenho dois livros dele, esse é o verdadeiro criador de tudo, né? O cérebro, diz o Nicoleles, que levou em torno de 2 milhões de anos para se formar. E se formou, segundo o Nicoleles, numa perspectiva analógica, né? Que é como a própria natureza funciona, a partir da interação, a partir do contato direto, a partir do tato, a partir da visão, a partir da, das conexões materiais mesmo entre os micro-organismos. Então, os micro-organismos se desenvolveram a partir dessa interação direta. E daí o Nicoleles vai dizer que a, a interação digital ela é indireta. Então, e ela é extremamente racional e racionalizável e ela não domina a analogia. O sistema analógico é predominante. E aí o Nicoleles vai dizer, creio eu com razão, né, de que a inteligência artificial, primeiro, não é inteligente e segundo, ela, ela não é artificial. Porque o que a inteligência artificial faz, na verdade, é repetir os comandos humanos. Então, sem comando e sem controle humano, a inteligência artificial não funciona. Né? E essa discussão com o meu amigo advogado, ele está falando na área de advocacia, principalmente, né? Na produção de textos, na produção de petições, na produção de interligar a inteligência artificial com as legislações para produzir peças, digamos, perfeitas, sem erros. Né? Essa é uma questão. E daí eu sugeri para esse meu amigo assistir ao filme que é Justiça Artificial. E daí a grande questão nesse filme Justiça Artificial, né? O que é o filme? Ele é uma cidade onde todas as câmeras e todos os telefones eles estão interligados a um sistema que funciona um tipo de magistrado. A magistrada que aparece no filme é formada pela inteligência artificial e a, esse sistema de justiça artificial ele prende um sujeito que é acusado por todas as evidências de que ele é o culpado de ter matado a mulher. Tem as filmagens, tem a aproximação, tem a, a, os relatos, né, dos lugares onde ele teve. Tal. Então ele tem 98% para ser condenado por essa justiça matematizada dos dados, dos fatos, né, dos registros. E só que esse sujeito ele tem ali o direito de responder
e de questionar a própria inteligência artificial funcionando contra ele. E é interessante porque o que tem os dados da filmagem, o que tem os dados das aproximações, o que tem os dados dos lugares onde ele teve, das conversas que ele teve e das discussões que tinham entre ele e a mulher, a justiça artificial não consegue perceber, e daí que eu entro na minha questão, que é a questão da linguagem e a questão tanto analógico, né? Porque o que acontece? Quando ele é acusado e ele está sentado frente ao magistrado, amarrado ali, ele pede para que volte ao local. Só que ele não pode voltar. Quem volta é um ser humano, uma outra pessoa, né, que acaba focalizando e ele pede daí pela inteligência dele, ele é capaz de perceber objetos. Onde é que está determinado objeto, que aconteceu determinadas coisas, como é que aconteceu as coisas e fazer a ligação entre os objetos que a percepção humana ela diferencia, né? Porque nós percebemos o mundo por, eu digo, a principal percepção humana ela é linguística. O Nicoleles vai dizer que é analógica, né? Que é o tato, o tocar, o sentir, o refletir, o sistema nervoso funcionando. E é também, mas a nossa especificidade é a parte linguística, a parte da decodificação, a parte da significação, a parte da diferenciação de um objeto ao outro. E daí eu vou falar nesse livro aqui sobre a relação entre pensamento e linguagem. Né? Nas minhas obras, o que eu falo nos meus 3 livros, é essa questão entre, que é uma questão da psicologia russa, né? Psicologia de Vygotsky, que é nós pensamos por palavras, nós pensamos por signos, por significação. E a nossa forma de pensar por signos, por significação, ela desliza para uma forma de sentidos, né? Por isso que a gente diz que a palavra ela tem sentido no contexto e no lugar. Isso é um estudo da linguagem que chama pragmática, né? A pragmática é essa teoria que diz que a língua e os sentidos da língua ela funcionam no contexto e no lugar. Então, e a máquina não consegue decodificar esses sentidos. A máquina ela decodifica e ela é objetiva e ela é racional porque ela pega os sentidos objetivos, que eu falo nesse livro aqui, a diferenciação entre sentido objetivo, que seja rumo, direção, né? Sentido lógico. Do sentido psicológico, é o sentido da interpretação, o sentido do próprio questionamento sobre os signos, sobre a representação. Eu faço nesse livro aqui uma análise sobre os sinais de trânsito, né? Os sinais de trânsito ele parece bastante lógico, e eles são lógicos, né? Ele entre a direita, entre a esquerda, siga em frente e tal. Mas num trânsito, num contexto de trânsito, esses sinais se embaralham pela própria condição analógica da estrada, né? Uma estrada que tem um cruzamento, ele tem 4 direções, né? À direita, à frente e à esquerda. E daí se diz siga em frente, ele não diz é proibido virar à direita. Mas você entende que se o sinal de trânsito está dizendo siga em frente, ele não diz, mas você entende que ele diz. Né? Entende que ele diz que não pode virar à direita ou à esquerda. Se ele diz proibido virar à esquerda, você sabe que é proibido virar à esquerda, né? Porque é engraçado porque o sinal de trânsito ele tem essa referência. Ele tem
eu digo aqui nesse livro, né? As obrigações e as permissões, o que é proibido, o que é permitido, né? E o que é proibido, o que é obrigatório, por exemplo, siga em frente é obrigatório. A, a proibido virar à direita é uma proibição. Permitido retornar é uma permissão. Então, num trânsito, num sinal de trânsito, essa relação entre o que é obrigatório, o que é proibido e o que é permitido, ela está sempre em jogo. E quanto mais complexo é um sinal de trânsito, é um cruzamento, né? Eu analiso um sinal de trânsito ali, né? Um cruzamento ali no trânsito de Tubarão, que é que tem uma complexidade muito grande, né? E eu analiso nesse livro. Então, naquele lugar, naquele contexto, com as variações de signos e, e índice, né, e sinais que tem para o cérebro analisar, ele tem que tomar uma decisão. Primeiro, que estrada tomar, se eu quero ir para tal lugar, que rumo eu seguir, se eu quero retornar, ou se eu posso ir para cá ou não posso. Então tem uma série de análises que um cérebro humano, se botar uma máquina ali e ela pode até interpretar, mas ela como pode, ela segue um rumo que o signo indica, que o rumo, que o sinal de trânsito indica, mas ela não pode, por exemplo, ela não pode subverter esse sinal. Numa hora extremamente necessária, por exemplo, eu suponho, né, que uma pessoa está trancada naquele trânsito e ele precisa rapidamente tomar uma direção para chegar, por exemplo, no hospital, ele tem que subverter aquele sinal. Se ele vê que tem condições materiais, por exemplo, analisar analogicamente se não corre nenhum perigo, por exemplo, ele entrar numa área proibida e seguir em frente numa área proibida, o cérebro humano é que pode analisar aquele sinal e dizer, não, aqui eu posso subverter que eu não vou correr risco nenhum e não vai ter nenhum perigo e eu vou me salvar. Né? Uma máquina não. É interessante, outro dia eu estava vendo uma reportagem sobre os carros inteligentes na China, né? E é muito legal porque um carro que ele é repleto de sensores por todos os lados, né? Ele ele vai conforme a estrada, sinalizado pela estrada, e conforme os obstáculos. Se tem um obstáculo na frente, ele para. Se o obstáculo está na frente e ele consegue contornar, ele contorna. Mas se tem outro obstáculo do lado, ele não contorna, ele para. Né? Ele simplesmente para e perde muito tempo no trânsito. Aí eu estava vendo que a inteligência artificial chinesa está criando carros que são agressivos. Que eles assumem, por exemplo, o que acontecia? Quando o motorista humano percebia o carro inteligente na BR, na estrada, ele ia na frente do carro e parava o carro dele. Ou ia bem devagarzinho para fazer esse carro andar devagar, porque esse carro não ultrapassa o obstáculo, né? Aí os chineses estão inventando um carro, né, desenvolvendo a inteligência artificial, que ele é competitiva. Que ele avança, ele atravessa, ele rompe a frente dos outros carros e ele passa a ser extremamente agressivo no trânsito e ele assume o lugar de um motorista agressivo, vai dizer assim, um motorista que, que fura a fila, que entra na outra direção e tal, que corta a frente dos motoristas, né? E ele nesse caso, ele está, digamos, desenvolvendo capacidade agressiva. Só que essa capacidade agressiva que ele assume, ele corre o risco de enfrentar o outro agressivo e bater. Né? E só que assim, na questão analógica do trânsito, se dois carros tomarem a mesma posição e tentar fazer a mesma postura agressiva, se um outro não recuar, né? Se um não recuar, o outro, se um recuar, o outro passa, mas se os dois não recuarem, os dois batem.
Isso acontece com o próprio trânsito. A gente vê aqui em Tubarão, por exemplo, nas rotatórias, né? Grande quantidade de acidentes, porque a rotatória ela acaba sendo um lugar de análise permanente. Eu falo nesse livro, né? Num cruzamento, a análise ela tem um sentido lógico, mas ela só que todo sentido lógico ele precisa de uma interpretação psicológica, precisa de um sujeito para interpretar. Então, a, no trânsito, a gente está analisando o tempo todo. Os mais agressivos furam filas, passam, atravessam, né? Os mais reticentes, os mais apoderados esperam os sinais, por exemplo, o sinal amarelo e tal. E daí no trânsito chinês, nessa hipótese dos carros não serem manipulados pelos humanos, eles vão tentar furar fila, vão tentar atravessar na frente e começam os choques. Né? Começa a bater um no outro, dois, dois carros que tentam pegar o mesmo espaço, assumir o mesmo espaço. Eles podem sofrer essa colisão. Né? Então, isso é uma lembrança de que a, a questão analógica da vida, e daí o Nicoleles tem razão, porque toda a nossa experiência, nosso cérebro formado ah, por milhares de anos, para não dizer milhões de anos, né? Ele é produzido nessa relação. O Nicoleles pondera muito fortemente sobre essa questão da analogia, né? Tudo é analógico, o mundo é analógico. A gente conhecer direções do mundo, né? Que é sul, que é norte, que o sol se põe aqui, o sol se põe ali, eu sinto frio aqui, sentir frio, sentir calor, né? Essa relação extremamente biótica, digamos assim, né? Biológica do humano, que é um organismo produzido há muito tempo. E o Nicoleles vai dizer que essa inteligência produzida pelo cérebro há muito milhares de anos, até milhões de anos, ela não é superada. E daí eu acho que até essa condição ela pode ser superada. Mas porque assim, ó, o que é analógico, né? Vamos separar aqui o que é analógico e é digital. Analógico é aquilo que se toca, que se cheira, que se sente, que se vê, né? Ele é uma capacidade que nós temos de lidar com o mundo materialmente dado. É muito comum os jovens, né, que ficam muito tempo na internet, nos quartos, o Nicolelli fala sobre isso, no modo digital, né, eles não terem consciência do mundo real. Não saber uma direção, por exemplo, de se é sul ou norte, se é leste ou oeste, se a escola vai para aquela direção ou para outra. É muito comum as crianças que saem os adolescentes que vão para a escola, por exemplo, ah, que não são levados pelos pais, quando tem que ir sozinho, tem muita dificuldade, porque não conhece direção, não conhece o ambiente analógico, tem dificuldade de se lidar. E ele fica no mundo digital. Aí eu vou dizer, no meu livro, e vou dizer com essa teoria de que nós percebemos o mundo analogicamente, mas nós percebemos também digitalmente. Por quê? A língua é digital, né? A, B, C, D, E, F, G, H, I. São dígitos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São dígitos. E essa forma digitalizável do mundo também é importante para o humano. E nós lidamos muito com isso. Porque a palavra, o signo linguístico, ele é digital. Casa, rua, né? Ônibus, carro. A gente digitaliza isso e compreende isso pela sua forma representacional, né? E daí na forma representacional, na forma linguística, na forma da segunda estrutura, como eu falo no primeiro livro, né? Que daí eu vou dizer que o mundo, a nossa forma de lidar com o mundo, ela se move em duas estruturas. A estrutura mesma do mundo funcionando, né?
a frio, calor, o atrito, o toque, o cheiro, né, o olfato, paladar, a audição, né, porque o som ele é interessante porque um, um- ele é uma onda que se forma no ar e que a gente capta no ouvido. A gente capta essa onda e a gente digitaliza essa onda, significa essa onda, né? Esse som que ele é analógico, que ele é um movimento de matéria, né? Um atrito na matéria que faz o som se movimentar, ele quando chega no nosso cérebro ele é digitalizado, ele é significado, ele é ressignificado e ele forma uma espécie de representação. Então a gente lida com esses dois mundos. E tanto daí eu vou dizer, né, não falo nesse livro sobre isso, sobre o problema do digital e analógico, mas eu digo agora, pensando nesse debate sobre a inteligência artificial, né, e a possibilidade dos humanos serem dominados pela máquina, eu vou dizer que é impossível nesses dois sentidos. No sentido analógico, que a máquina nunca sente propriamente o ambiente, vai ter dificuldade, né? Quem viu aquele filme Inteligência Artificial, né? Não, inteligência artificial também, mas o homem bicentenário, como aquela máquina, né, queria ser humana e como ele precisou se mover para ser humano. Só que aquilo ali é uma ficção científica que provavelmente a máquina nunca vai sentir o gosto de uma comida. Esse era o grande drama do homem bicentenário, né? Sentir o gosto de uma comida. E sentir o prazer, por exemplo, da relação sexual, sentir o prazer de dar um pum, por exemplo, quando a máquina consegue fazer isso, ela se sente humana, né? E ela acaba morrendo como humano naquele sentido. Mas no mundo ficcional, isso é possível. Assim como no mundo ficcional de Einstein, a gente pode voltar no tempo, né? Que sabe-se que é impossível, né? É impossível se voltar no tempo, digo eu, no meu livro, inclusive, porque o movimento, na compreensão dialética do movimento, no mundo tudo é movimento. Só que o movimento ele é indestrutível. Né? O Hegel e, e Engels, né, na teoria dialética, eles dizem tudo é movimento. Só que o movimento ele é indestrutível, ele não retorna. Ele retorna sempre para o outro caminho fazendo outras coisas. Uma onda vai e vem, mas ele vem para outro caminho e volta. Uma estrela, por exemplo, ela não consegue explodir e depois retornar à mesma condição dela. Assim como um humano, ele consegue envelhecer e morrer, mas não consegue voltar para a mesma condição dela. Porque aquele movimento de produção daquele objeto, aquele movimento que gerou aquele objeto, ele não pode retroagir. Por isso que o Einstein ele estava muito equivocado, como ele dizia que se fizesse o um movimento contrário, o mundo virava e voltava ao passado, né? Que é um absurdo. Mas eu vou falar basicamente daqui do nosso amigo Karl Marx, né? Meu amigo, o filósofo preferido, né? A minha produção científica, a minha produção ah, teórica, ela está muito baseada no Karl Marx, no Friedrich Engels e no Hegel, que é o pai dos dois, né? A dialética. E daí o Marx ele vai dizer, né? Porque o Marx ele pega o começo da Revolução Industrial ou o meio da Revolução Industrial e ele vai analisar sobre as máquinas. O que é a máquina para Marx, né? A máquina é tudo aquilo que o homem faz para economizar energia. Você pegar um facão, afiar bem. Quem trabalha na roça, como eu, na lavoura, desbravando matas e tal, sabe que um facão bem afiado, ele é uma ferramenta que produz mais. Se eu vou com um pedaço de madeira bater na madeira, eu não corto, mas se eu pego um metal bem afiado, eu corto rapidamente, eu produzo, né, bastante.
Por exemplo, na época que eu trabalhava na lavoura, tinha assim, os agricultores, né, de uma forma geral, cortavam lenha a machado. E daí eles disputavam entre eles quem cortava mais. Daí o meu pai dizia, só é possível cortar mais com uma ferramenta melhor. Então, aí que o meu pai me dizia, né, que o que faz o carpinteiro é a ferramenta. Se você não tem ferramenta, você não pode mexer com madeira. Meu pai gostava de mexer com madeira, a família dele, né? Então, a, o que faz o carpinteiro é a ferramenta. E o que faz o humano intervir no mundo, isso desde o princípio dizem aí os psicólogos e os antropólogos, é a capacidade de produzir ferramenta. E o Vygotsky vai falar disso também. Ele diz que a gente produz ferramenta, a ferramenta transforma o mundo, mas a ferramenta também transforma a nossa mente. E daí ele vai fazer a analogia entre ferramenta e signo. Ferramenta e linguagem, que a linguagem é uma ferramenta para o homem intervir no mundo. Como assim? Intervir no mundo com a linguagem. É nomeando, determinando, classificando, formando grupos, formando espécies e cria uma ferramenta intelectual para o nosso cérebro funcionar fora do mundo material. Nós lidamos com o mundo material de forma sígnica, de forma representacional e organizamos esse mundo e nos movemos nesse mundo por isso. E a gente cria as ferramentas a, e as ferramentas intervêm no mundo e o mundo e ela volta para a gente como forma de reflexo, né? E a língua é bem isso, porque você dá uma mensagem, a mensagem volta, você se apropria daquela mensagem, forma um arcabouço de representação mental, né? Pelas palavras, e você intervém no mundo por elas. Eu vou dizer nesse livro aqui, por exemplo, que, né, que o Vygotsky é que diz, não é eu, que é impossível lidar com o mundo tipicamente humano sem a linguagem. Né? Aí eu faço um desafio, né? Que eu digo aqui nesse meu livro, existem nomes sem coisas, né? Por exemplo, eu falo Deus, ah, Saci Pererê, bruxa, demônios e tal, nomes sem coisas, mas jamais coisas sem nome. A gente pode criar um mundo, e aí é que tá, porque a gente cria um mundo fora do mundo a partir da representação. Por exemplo, Deus, demônios, alma, né? Outro mundo, outro lugar. Né? Isso é muito do humano, porque o humano só pode pensar outro lugar se tiver alguma representação de um possível lugar em outro lugar. As utopias elas surgem a partir disso, né? Um mundo melhor, as terras sem males, por exemplo, né? Como os indígenas americanos falavam aqui, né? As terras sem males e a terra onde corre leite e mel dos hebreus, né? O céu dos cristãos e assim por diante. Quer dizer, a nossa forma de representar o mundo, ela, elas criam outras possibilidades de mundos, né? E outras possibilidades de agir fora do mundo. Mas o que eu queria falar aqui de Marx é exatamente essa questão, né? A primeira luta dos trabalhadores respondendo ali ao meu amigo, advogado, e que ele afirma que a inteligência artificial domina o homem, vai dominar o homem, né? E eu dizendo assertivamente que não, que era impossível. E daí, é claro que tudo que a gente fala, a gente tem que ter alguma base para poder pensar sobre, né? Daí o Marx ele vai dizer que as máquinas, que elas fazem, na verdade, todas as máquinas, todas as máquinas, o que elas fazem são é, 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 absorvem os movimentos dos humanos. Por exemplo, uma mão, né, esses guinchos, essas mãos que produzem automóveis, né, esses robôs que soldam, que,
que apertam, que montam na linha de montagem do automóvel, elas são programadas. E elas são programadas pela mente humana. Então, o setor automobilístico, por exemplo, ele gerou um monte de desemprego com as tecnologias de robotização. Mas essas tecnologias de robotização, elas necessitam de homens para programar, fazer as peças, né? Fazer os ligamentos, os fios, precisam comandar, precisam administrar e precisam planejar suas próprias máquinas, perceber nas máquinas o erro que elas fazem e melhorar as máquinas. Né? Uma mente humana, somente uma mente humana é capaz de fazer isso, perceber o erro e e uma coisa muito importante, né, que para Marx, por exemplo, né, o que é trabalho? Né? O que é trabalho? Trabalho para Marx é uma ação planejada com um fim determinado. A máquina não estabelece fim. Né? E daí essa robotização, por exemplo, no meio automobilístico, ela aumentou a produção e gerou desemprego. Mas ela criou emprego em outro lugar, na produção das máquinas, na programação das máquinas, na pensar as máquinas, né? E teoricamente o capitalismo se desenvolveu na robotização e na industrialização, mas precisa de muita gente para trabalhar ainda, né? E precisa, por exemplo, para planejar, para ver os objetivos, para analisar, por exemplo, uma máquina consegue desenhar um carro e analisar se aquele carro realmente ele é prazeroso aos olhos, por exemplo, né? Projetar, planejar, determinar o que vai ser feito, que tipo de produto é mais confortável para o humano ou menos confortável, se ele é mais agradável ou menos agradável, se ele atende à necessidade, por exemplo, a necessidade analógica, né, de se sentir bem, de ouvir bem, de se direcionar bem, né? A máquina não consegue fazer isso. E a máquina não consegue, e o homem, mesmo que a máquina domine, se restarem poucos humanos, os humanos vão ludibriar a máquina. Exatamente por essa capacidade que o humano tem de errar. Eu lembro aqui do livro do Paul Henry, que é um francês, né, que ele fala a ferramenta imperfeita. A ferramenta imperfeita, por exemplo, que é a linguagem, ele fala da língua como ferramenta perfeita, né? Ela é capaz, só ela é capaz de jogar, de brincar, de enganar, de dizer uma coisa está lá e não está. Né? O robô não consegue. A gente pode mandar um robô buscar alguma coisa em determinado lugar, ele vai e erra. Né? Mas a gente pode enganar brincando com ele. Assim como os chineses fazem com os carros, né? Parar na frente, coisar, atravessar na frente, para ver se o carro vai bater mesmo, a ponto dele ter capacidade de raciocínio e inteligência para analisar se aquele ato que ele vai fazer, ele vai provocar um acidente ou não. Ou pode provocar. A inteligência dele só analisa o ato em si, não analisa as consequências do ato. Né? E somente o humano pode fazer isso, porque ele reflete a realidade, o humano lida com três condições do tempo. Com o histórico, com o passado, com o presente, que é a situação e o contexto e a situação, e o futuro. Analisar o que pode ocorrer no futuro a partir do presente. Né? Essa capacidade que a gente tem de se transpor no tempo, ir para o passado, vir para o presente e se projetar para o futuro. Então a máquina, eu concordo com o Nicoleles nesse sentido, né, que ela não consegue lidar com o mundo analógico, com aquela produção histórica do organismo vivo que é o cérebro, e ela não consegue lidar com os sentidos e objetivos, né? A,
os sentidos e objetivos das coisas, né? A gente é que dá sentido, a gente que dá significado, a gente é que cria os deuses, a gente é que imagina um mundo melhor ou pior, a gente é que analisa as consequências dos atos, né? E isso é muito, ela é uma multiplicidade muito grande. E, e o fato de a gente poder errar na linguagem, poder mentir, que as máquinas, quando as máquinas conseguirem mentir, por exemplo, aí, né, o Lacan, na psicanálise, ele vai dizer, né, exatamente que o que possibilita o xiste, a brincadeira, né, a gente trocar signos significantes, né, e eu faço na minha tese de doutorado essa criação, digamos assim, né, imagine uma vaca voando. Nós podemos criar, nós humanos podemos imaginar uma vaca voando. Nós podemos produzir, por exemplo, nos filmes a gente se vê, né, carros voando, máquinas voando, é, pessoas voando, assim, né? A gente pode produzir isso porque a gente distorce a realidade pela palavra, cria uma outra realidade, um outro mundo, outros mundos, né? O mundo dos espíritas, dos cristãos, dos budistas, dos muçulmanos, dos hindus, os mundos futuros de todas as crenças, de todas as culturas, né? A gente cria por essa capacidade que a gente tem de representar um mundo possível. E as máquinas jamais terão. E eu digo mais uma coisa mais importante, porque quando as máquinas dominar todo o setor econômico, né, de produção de carro, veículo, computador e tudo, sem precisar da programação humana, a gente vai fazer uma coisa muito legal, que o Marx fala aqui, né? Curtir a vida. Nós temos que, por exemplo, fazer comida, sentir o cheiro da comida, o gosto da comida, que mistura dá isso que não dá, né? Por exemplo, não vejo máquinas presentes capazes de substituir os trabalhadores domésticos, por exemplo, né? De ajeitar uma casa, de arrumar uma casa, de fazer uma comida, de fazer outra. Quer dizer, aquilo que é uma produção humana, que é uma tentativa do cérebro humano de produzir comodidade para a sua própria vida, a gente tem que reivindicar como direito de ser usado por nós. E eu sou extremamente otimista nesse sentido, que a humano vai dominar só por uma questão que o humano não domina a face da terra, como a promessa de Deus a Abraão, dominar a face da terra. Ela só não é possível se nós se autodestruir, né? Nós criamos tecnologia, por exemplo, as bombas atômicas, dizem, né? Eu não sei porque eu não tenho, não tenho contato com esse tipo de informação, mas a gente tem bombas atômicas no mundo para destruir algumas vezes a Terra. E a Terra precisa ser destruída apenas uma vez para terminar, para acabar com esse animal, digo eu, esse animal que é humano, né? A, esse animal maravilhoso que construiu tudo isso, inclusive as máquinas. Isso a gente tem que ter consciência. Eu sempre digo para meus amigos, quando eu falo, né? A gente é um animal que nasce como um cachorro, como um macaco, como um porco, como qualquer animal. A gente nasce da mesma forma e morre da mesma forma. Né? Nós morremos também. Né? Nós temos uma vontade de vencer a morte, isso é uma vontade antiga, né? Muito antiga do humano. O drama da morte, segundo Freud, ele é terrível e a gente tem que esquecer, inclusive, para poder viver. Né? Mas o humano sempre teve esse drama da finitude. E esse é um drama que as máquinas não têm, por exemplo. Né? Nós temos. E, mas o homem nasce como animal, a mesma forma biológica de um animal, de qualquer animal, do mais mesquinho que possa pensar, e ele morre da mesma forma. Só que tem uma diferença, o homem não vive da mesma forma, ele vive diferente. Né? E ele vive diferente, segundo eu e segundo a psicologia vigotskiana, é porque ele produz signos para representar o seu próprio mundo, organizar, refletir sobre o próprio mundo.
Então, eu creio, sou extremamente otimista que as máquinas não dominarão a Terra. Só dominarão a Terra outros organismos vivos. Nicoleles fala sobre isso, né? Organismos que têm a capacidade analógica de lidar com o mundo diretamente. E, e só vão. A gente só vai não dominar a Terra e de forma inteligente, de forma racional e forma ecológica e forma equilibrada, a gente, se a gente não se autodestruir, né? Aí que está o risco, bem. A autodestruição do homem, e essa é uma característica também que Freud fala, né? O, o Thanatos, a vontade da morte, né? E a gente tem muito isso, essa contradição, né? O Eros, em Freud, é aquela vontade de viver, de ter alegria, de ter prazer, de viver no mundo, e o Thanatos é aquela vontade de morte, a vontade de autodestruição, que na psique humana isso se dialeticamente interagem, né? A vontade de viver, a vontade de morrer. Mas ficamos por aqui por enquanto, meus amigos. Espero que vocês curtam, compartilhem esse meu vídeo e vamos trazer para a rede mundial da internet, como tem muita gente fazendo, né? Essa discussão mais elaborada, mais devagar, com a fala mais tranquila, sem lacração. Então espero que todo mundo curta, compartilhe e vamos refletir sobre o nosso mundo presente, passado e futuro.